Não dá para voltar à igreja da década de 50, não dá para voltar à igreja da década de 60, não dá para voltar à igreja dos anos 2000. Nós chegamos em 2026, a cabeça muda, a modernidade chega, a tecnologia está aí, nós temos tantas coisas que podemos usar. Sobre isso, sobretudo, isso não quer dizer que a igreja precisa deixar fundamentos importantíssimos como a oração. E aí, voltando então para a igreja do passado, me lembro de um tempo em que nos reuníamos às terças-feiras era o culto de oração, às quintas-feiras era o culto de estudo bíblico, domingo pela manhã nós tínhamos o culto, a escola dominical, domingo à noite era culto, e nós estávamos na igreja na terça, na quinta, no domingo de manhã, no domingo à noite, nós estávamos na igreja provavelmente em outros dias da semana, na segunda-feira por conta de reunião de ministério de intercessão, por conta de ensaio de louvor, por conta de ensaio de teatro, por conta de célula ou tantas outras coisas, e as pessoas diziam naquele tempo que era bom estar com o Senhor. Eu me lembro de uma época que nós tínhamos uma atividade nas casas chamada fogueirinha de oração, e a igreja ia para cada casa reunindo, e naquele tempo de culto, Jesus salvava muitas vidas, e no culto da reunião de terça-feira, que era em especial uma reunião de oração, me lembro de um tempo em que os jovens desciam para o salão, porque a igreja estava repleta de jovens sedentos por vida de oração, e me lembro que por vezes a gente não conseguia ficar no templo, porque enchia demais, e a gente não tinha como ficar junto, e aí os jovens ficavam embaixo, os demais irmãos em cima, a igreja incendiada, e todo mundo buscando o poder de Deus através da oração. E me lembro também que o culto terminava às 21 horas, sobretudo por conta do poder da oração. Os irmãos não queriam ir embora, e o tempo de oração vinha, o tempo de oração permanecia, e me lembro de várias vezes sairmos da igreja às 11 horas, e também me lembro dos irmãos usarem ainda uma terminologia dizendo assim: Senhor, que essa noite o Senhor nos faça uma vez mais sairmos dessa casa de oração embriagados pelo Teu Espírito Santo. E me lembro de pessoas que tinham visitações poderosíssimas do Espírito Santo, a ponto de não conseguirem ficar em pé, pessoas que eram visitadas pelo Espírito Santo e recebiam dom de língua, pessoas que recebiam dom de visão. O amor nos unia, a oração nos unia, o fervor nos unia, e as pessoas não queriam ir embora, e eu pergunto, por que isso tudo acabou? E faço essa pergunta porque hoje nós temos a premissa de dizer que a vida está corrida. Ora, nós temos as mesmas 24 horas, nós temos os mesmos minutos, nós temos os mesmos segundos, nós temos os mesmos dias da semana. As horas do relógio continuam sendo 24 horas. Os dias da semana continuam sendo 7 dias. Os dias do mês continuam sendo 30 ou 31 dias, salvo fevereiro, quando também não está no ano bissexto. O ano permanece tendo 365 dias, quando não está no ano bissexto. Nós permanecemos no mesmo tempo. E aí, então, o que mudou? Eu cheguei a uma conclusão. Na verdade, o que mudou foram as nossas prioridades. Hoje nós dizemos que priorizamos família, hoje nós dizemos que priorizamos a saúde mental, hoje nós dizemos que priorizamos isso, aquilo outro, e isso tem se tornado uma fala constante, sobretudo, naquele tempo também priorizávamos família. Me lembro que estávamos na igreja praticamente de domingo a domingo, e também era priorizado família. Então o que mudou? O que mudou foi a prioridade. Porque quando se muda a prioridade, se muda o foco, e quando se muda o foco, se mudam, na verdade, as desculpas. E eu não estou falando que para ter vida de oração você tem que ficar enfiado na igreja 24 horas por dia. Mas eu estou dizendo para você, com todas as letras,
que a igreja ainda continua sendo um veículo de salvação, e a igreja ainda continua ensinando pessoas a orar. A igreja não é um lugar apenas que nós viemos consumir uma palavra, um louvor e a gente vai embora, não. Vida de oração é para você, é para mim, vida de oração é para todos nós, vida de oração é para a mais tenra criança, ao mais idoso da igreja, vida de oração é para toda a igreja, vida de oração não é para quem está apenas ministrando, vida de oração é uma convocação do céu a nós, porque sem oração não há comunicação com o céu, sem oração não há comunicação com Deus, sem oração a gente não consegue existir. Por quê? Porque a oração, ela melhora o nosso foco, aumenta a nossa empatia e também traz autocontrole. A oração aplaca desculpas, a oração nos aproxima de Deus. Eu vejo tanta gente hoje trazendo desculpas para tudo, até para relógio de oração. E como eu estava dizendo, conversando com alguns pastores, há preocupação, porque hoje, para nós enchermos igreja, a gente tem que entreter as pessoas. Enquanto a palavra continuar, e ela vai continuar até ele voltar, Jesus continuará sendo suficiente. E tudo que nós fizermos fora da palavra será inútil, porque pela palavra a gente aprende a orar, pela palavra a gente aprende a andar com Deus, pela palavra a gente aprende a ser crente de verdade, pela palavra a gente aprende a voltar aos oráculos, aos princípios. Então nessa manhã eu quero que você volte aos princípios. Nós precisamos voltar a ter vida de oração, a ter vida mais íntima com Deus, e isso é para o nosso bem. Muitas pessoas pensam que oração é apenas para momentos difíceis, e existem pessoas que só buscam a Deus em momentos difíceis, quando o divórcio anuncia, quando está anunciado, quando a doença se apresentou, quando a crise financeira apertou ou abateu a família, quando alguém em casa está à beira da morte, e aí nós oramos, Senhor, 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 incessantemente, sobretudo, Deus deseja que a nossa vida de oração seja diuturna, porque uma vida de oração é comunicação direta com o trono da graça. E aí você vai compreender que se Deus fizer, Ele vai ser Deus. Sobretudo, se Ele não fizer, Ele vai permanecer sendo Deus. Porque o que mudou agora foi a sua perspectiva. Você está focado em Deus, você está imergido em Deus, você está conectado com Deus, você está literalmente mergulhado na sua palavra. Então, a oração, ela não é apenas para esses momentos, muito pelo contrário, a oração, ela é um estilo de vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor, na epístola de Tiago. É facinho de achar, está entre Gênesis e Apocalipse. Nós temos orientado os irmãos a virem com Bíblia de papel para a igreja. Nós estamos voltando a ler Bíblia de papel, hein, irmãos? Nada contra a tecnologia, mas eu tenho explicado que às vezes a gente está vendo no celular e às vezes aparece uma mensagem, alguma coisa, aquilo te distrai você, você clica ali e acaba desfocando da leitura bíblica. Então é para a gente ter tempo de leitura na Bíblia de papel, sem desfocar, deixar um pouquinho o telefone de lado, que faz bem. Amém? Então, Tiago 5,16, se coloca em pé em reverência à palavra do nosso Deus. Nós temos também ensinado a igreja que quando vamos ler a palavra, a gente se coloca em pé. Wesley dizia que se colocar em pé na leitura bíblica era honrar ao Senhor. Amém? Então, isso não é um formalismo, é reverência à Sagrada Escritura e ao nosso Deus. Tiago 5,16 nos diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia,
a súplica do justo. Vamos ler juntos? Vamos lá? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Se sente dando um glória a Deus, por favor. O texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre oração. Tiago trata sobre oração, mas aqui existe uma chave para a oração. Ele começa dizendo: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A Bíblia diz que nós devemos então confessar pecados uns aos outros. Sobretudo não é apenas confessar, mas é orar por aquilo que se confessou, porque se você confessa e não ora, vira fofoca. Se você confessa e não ora, aquilo tem a probabilidade de crescer, de sair da esfera da confidencialidade e ir literalmente a outros ouvidos que não deveriam receber aquilo. Se alguém te confidenciou algo que seja pecado, ela confidenciou a você, é porque você é capaz de orar e você deve orar naquele exato momento. Então, confessar sem orar é fofoca. Então, nós devemos confessar e automaticamente orar. Por quê? Porque a oração nos alinha a palavra. E a palavra nos diz, no Salmo de número 141, no verso 3, põe ao Senhor, vigia nos meus lábios, vigia, guarda a porta da minha boca. Então, quando eu oro, eu vou guardar a minha boca para não levar aquilo que me confessaram, porque eu já apresentei diante de Deus. Sobretudo, quando eu apresento diante de Deus aquilo que me foi dado, aquilo que me foi relatado em oração, a Bíblia diz que isso fará com que haja cura. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê? Para serem curados. Então, por que nós observamos tantas enfermidades? Porque não há confissão, sobretudo na oração. Porque a palavra é clara: confessai uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê? Para ser curado. É por isso que tem casamento enfermo. É por isso que tem pessoas enfermas. É por isso que tem pessoas emocionalmente enfermas. É por isso que tem casamentos destruídos, porque existem cônjuges que ainda não aprenderam que estar casado não é só sexo, estar casado é uma união de pessoas que se propuseram a, em Deus, orar um pelos outros. Não dá para um tocar piano e o outro para trocar flauta e o outro carregar piano, não. A vida de casamento é literalmente você ser o instrumento de Deus na vida do outro para abençoar o outro para a glória do Senhor. Oração. Então, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê? Para serem curados. Quando isso acontece, a Bíblia diz: é estabelecido sobre vocês cura. Só que não para por aí. Tiago continua dizendo: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O que é súplica? É gemido, é clamor, é insistência, é grito, é vontade, é desejo. Súplica é o que você externa no seu momento de busca, de desejar algo, suplicar algo. Se nós fôssemos levar essa palavra de um súdito ao rei, é quando ele se curvava diante do rei e bradava: rei, ó rei soberano, eu preciso que o Senhor atenda o meu clamor, eu preciso que o Senhor atenda o meu pedido. Tais súplicas foram feitas diante de Jesus, e a Bíblia está recheada desses pedidos, e toda a súplica que foi feita diante do Senhor Jesus houve resposta, porque a Bíblia diz, e ela ensina, ela nos orienta, que quando nós oramos, o céu se comunica, porque o nosso Deus ouve: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor, e serei achado de vós,
vós, quando me buscardes de todo o vosso coração. E você já aprendeu que a oração, quem planta, colhe respostas. Então nós precisamos orar. Diga assim: eu preciso orar mais. Então, quando a Bíblia diz que a oração do justo pode muito por sua eficácia, a oração do justo, por sua eficácia, por seu desdobrar, ela tem um efeito extraordinário. A Bíblia está dizendo para você que Deus não dorme. Não, acho que você não entendeu, vou repetir. A Bíblia está nos dizendo que Deus não dorme. A Bíblia está dizendo que Deus ouve. A Bíblia está nos dizendo que Deus responde. A Bíblia está nos dizendo que Deus age. A Bíblia está nos dizendo que se você se propuser a orar nessa manhã, Deus te ouve, Deus responde, Deus age, Deus está atento à oração que se faz nesse lugar. O que nós precisamos? Orar cada vez mais. Então, para isso, eu quero que você entenda que a oração tem poder real, porque o nosso Deus é real. Então eu quero trazer para você brevemente 4 ensinamentos sobre a oração. Em primeiro lugar, a oração nos aproxima de Deus. Diga assim: a oração me aproxima de Deus. Quando alguém ora, ela cria intimidade com Deus. Jeremias 33:3, nós acabamos de declarar. O profeta, sendo usado pelo próprio Deus, descreveu: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas ocultas, coisas firmes, coisas escondidas que você ainda não sabe. Ei, preste atenção, Deus está querendo revelar à igreja coisas que ainda não foram reveladas. O próprio profeta disse isso: eu vou revelar através da oração. Se você me buscar, se você me clamar, eu vou revelar coisas ocultas, coisas firmes que vocês ainda não sabem. Existem tesouros encobertos, existem segredos encobertos, existem coisas que Deus ainda deseja fazer no meio da casa favorita, no meio da igreja macedônia, que ainda não foi revelado, e o Senhor só vai revelar quando nós passarmos a orar diuturnamente, orar pela manhã, orar à tarde, orar à noite, orar de madrugada, quando nós alinharmos a nossa vida em oração, porque quando nós alinharmos a nossa vida em oração, o nosso caráter será mudado, o nosso linguajar será mudado, a nossa mentalidade será mudada e os nossos passos serão altamente transformados para o céu. Nós precisamos orar. E me permita dizer algo a você: se você não gosta de orar, você está a passos largos caminhando para o inferno. Vou repetir. Se você não gosta de orar, você está caminhando a passos largos para o inferno. Pastor, mas eu não acredito em inferno, porque o Antigo Testamento diz que o inferno é o Hades. E o Hades é o lugar da ausência de Deus. Irmão, guarde isso na tábua do seu coração para você não esquecer. O céu seria o pior lugar se Deus não estivesse lá. Eu não quero ir para o céu para acabar com o tormento dessa vida. Eu quero ir para o céu para encontrar com o amado da minha alma. Eu não quero ir para o céu porque eu quero virar anjinho, porque eu quero ficar lá no coral, porque eu quero tocar flautinha, porque eu quero ter uma auréola na cabeça, a asinha atrás de mim para ficar voando de paninho branco, como é a figura de Michelangelo, todo mundo pensa que é anjo, e aquele não tem nada de anjo, para ficar com a mãozinha assim, no olhar singelo, achando que agora virei anjo, e eu vou ficar a vida toda lá assim. Esse céu não existe, irmão. Qualquer lugar que Deus não está é um inferno. O Hades, o problema do Hades não é simplesmente a ausência de Deus, ou melhor, o maior problema do Hades, melhor dizendo, é a ausência de Deus. Pouco importa se no inferno
vai ter diabo, vai ter tormento, vai ter isso, pouco importa, irmão, porque Deus não está lá, então não importa, porque lá é lugar disso, é sofrimento. E se o Hades não tem nada disso, como quem não acredita na visão persa ou na visão grega do inferno, dizendo que não há a figura maligna de Satanás, seus anjos, ou coisa do tipo, meu irmão, qualquer lugar, até a sepultura, seria o pior lugar se Deus não está lá. Deus os resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então a oração é a chave para chegarmos a Deus. É pela oração que nós lemos a palavra, é por conta da oração que nós jejuamos, é por conta da oração que nós tratamos a melhor a esposa, é por conta da oração que nós somos pais melhores, é por conta da oração que se tornam filhos melhores, é a oração que traz alinhamento na família, é a oração que traz conversão, é a oração que aviva a igreja, é a oração que muda a cidade, é a oração que aviva a nação, é a oração que tira reis e tira rei e coloca reis, é a oração que muda o céu, é a oração que faz tudo em tudo. Então nós precisamos orar. O problema do inferno não é o diabo, é a ausência de Deus. Então, repito, se você não gosta de orar, você está caminhando a passos largos para o inferno. Porque se você não gosta de orar, você não gosta de ler a Bíblia. Se você não gosta de ler a Bíblia, você não gosta de jejuar. Se você não gosta de jejuar, você não consegue contemplar a Deus, você não mantém disciplinas espirituais. Porque tudo isso parte de uma vida de oração. Tudo. Por que existem pessoas arrebentadas na sua vida? Porque não oram. Pastor, eu estou orando a beça, mas ela só está dando o contrário. Continue orando. Pastor, e quando isso vai acabar? Quando você morrer. Porque nem Jesus garantiu que você teria moleza. E brincadeiras à parte, se você quer moleza, come gelatina. Porque nessa vida, meu irmão, delícia eterna e plenitude eterna é só na glória, é só no céu, é só com o nosso Deus. É só diante dele. O texto de Jeremias 33:3 nos ensina que Deus deseja ouvir os seus filhos. A oração é como uma conversa entre pai e filho. Davi de vez em quando me chama e eu fico às vezes irado, e eu confesso. Eu vou explicar por quê, antes de você me julgar, porque eu sei que você já estava aí na sua cabeça, o filho dele chama e ele fica iradinho. Espera eu explicar. Julgador, juiz de ti mesmo. Eu fico irado porque em vez dele falar o que ele quer, ele fica assim: pai, pensa no martelo batendo na cabeça, irmão. Pai, aí vou viajar com o Miguel, aí um fala assim: pai, aí o Miguel fica assim: já chegou? Pai, tá chegando? Pai, falta muito? Pai, estou com fome. Pai, estou com diarreia. Pai, estou com dor de barriga. Pai, quero ir no banheiro. Pai, não aguento mais. Pai, eu falei: meu Deus, para! E eu falo isso brincando, mas chegará um dia que eu não vou ouvir mais pai, porque eles vão sair de casa. Eu tenho certeza que esse estalido do pai o tempo todo vai fazer uma falta. Porque hoje eu queria chamar meu pai, e ele não está mais aqui. Mas eu quero usar esse exemplo para dizer a você que Deus está com saudade de ouvir algumas pessoas aqui chamá-lo uma vez mais de pai. E guarde algo, ele não enche o saco quando você chama ele de pai. Deus não é homem, ele não é como nós, ele não é impaciente, ele é presente, ele é Emanuel. O Senhor nessa manhã quer ouvir mais uma vez os seus lábios: pai, 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 pai,
Pai, Pai, fala comigo, Pai. Pai, me dá uma resposta, Pai. Pai, ouça a minha voz, Pai. Pai, me responde, Pai. Pai, uma vez mais, me responde, fala comigo, ouça. Pai, por favor, Pai. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem, como estás? Vem, filho amado, vem, como estás? Pai, meu Pai. Será que você pode dizer isso? Meu papai, papai. Faça isso na sua oração agora, nessa manhã. Diga uma vez mais: Pai, Pai, meu Pai, meu papai, Pai, 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 ouça minha voz, Pai. Pai, seja atraído mais uma vez pelo meu clamor. Pai, eu estou aqui, o teu filho, a quem o Senhor conhece pelo nome desde a fundação do mundo. Pai, aquele que foi esquecido pela mãe, mas não foi esquecido pelo Senhor, porque disse a tua palavra: por acaso pode eu esquecer a mãe de um filho que ainda mama, mas se ela assim o fizer, eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Pai, 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 por favor, me atenda. Pai, ouça a minha oração. O Senhor quer te ouvir, Pai. Deus deseja ouvir os seus filhos. E embaldes declarou: a oração não deve ser considerada um dever que deve ser cumprido, mas sim um privilégio a ser desfrutado. A oração
oração não é para cumprir tarefa, a oração não é para cumprir etapa, a oração não é escala de dia, a oração não se faz apenas em relógio, a oração é um privilégio a ser desfrutado da presença do nosso Pai. Desfrute da presença dEle em oração. Em primeiro lugar, a oração nos aproxima de Deus. Segundo, a oração muda situações. Na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que oraram e milagres aconteceram. Nós vemos Josué orando, o sol parando, nós vemos Elias orando e a chuva descendo depois de uma seca terrível. Nós vemos Daniel, porque orava 3 vezes por dia e mantinha uma vida de oração, Deus o livrando na cova dos leões. Nós vemos Ananias, Misael e Azarias sendo livres da fornalha de fogo, porque eram homens doutos e também dedicados à oração. Nós vemos o próprio Senhor Jesus que orava antes de tomar qualquer decisão. Isso nos mostra que orações sinceras podem mudar situações e circunstâncias. Guarde o que eu vou te ensinar nessa manhã. Deus está olhando o seu interior. Se houver verdade em você, Ele vai responder a oração que se faz nesse lugar. Porque Deus não pode trabalhar com mentira, com ofuscar, com cortinas. Deus, Ele trabalha na luz. Então, orações sinceras podem mudar situações e circunstâncias. John Wesley dizia: Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Pastor, eu quero que a minha vida seja mudada. Ore. Pastor, eu quero que algo aconteça. Ore. Ore até o céu se manifestar. Ore até Deus falar. Ore até acontecer, mas não pare de orar. Terceiro, a oração fortalece a nossa fé. Vou repetir, a oração fortalece a nossa fé. Os discípulos disseram para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Jesus estava ensinando para eles: é só vocês orarem mais. Quanto mais nós oramos, a nossa fé é fortalecida. Quando nós oramos, acontecem também pelo menos 3 coisas para fortalecer a nossa fé. Ela aumenta, nossa mente se acalma e recebemos direção de Deus. A Bíblia declara no livro dos Provérbios, no capítulo 11, no verso 1, a respeito da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção dos fatos que ainda não se veem. A Bíblia chega a declarar que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a oração vai fortalecer a sua fé. Guarde isso, ela vai aumentar a sua fé, ela vai acalmar a sua mente, ela vai dar a direção de Deus a você. E há 4 coisas que você precisa ter em mente. Deus ouve a oração. 4 ou 5. Deus presta atenção à oração. Deus responde à oração. Deus liberta pela oração. E Deus muda circunstâncias pela oração. Filipenses 4:6. O verso que antecede ao verso 7, que está descrito na parede lá atrás, dizendo que a paz de Deus é que vai guardar os nossos corações e mentes. O apóstolo Paulo descreve então no verso 6, antes desse verso 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, pela busca incessante, apresentem seus pedidos a Deus. Isso é oração. A oração transforma a ansiedade em paz. A oração vai equilibrar a sua mente. A oração vai trazer sentido às suas emoções. Santo Agostinho disse: a oração é o desejo contínuo de Deus e o repouso do coração nele. A oração é o desejo contínuo de Deus e o repouso do coração nele. Por último,
A oração nos dá vitória espiritual. Quantos desejam vitória da parte de Deus? Sem oração, você não vai conseguir. Deus, Ele quer estabelecer vitória. Sobretudo, Ele quer nos levantar em homens e mulheres, uma igreja de oração, uma igreja forte em oração. Você pode dizer amém por isso? Muitas batalhas da vida são espirituais, se não todas espirituais. Porque o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo físico. Por isso a Bíblia então nos diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Porque quem mantém uma vida de oração fica mais forte espiritualmente, resiste às tentações e permanece firme nas dificuldades. Charles Spurgeon declarou: nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Eu concluo. O poder da oração não está em palavras bonitas, mas na fé e na sinceridade da oração. É saber a quem você busca. É saber que Ele responde, que Ele ouve. É saber que Ele está atento à oração que se faz nesse lugar. Quando alguém ora, Deus ouve. Quando alguém ora, Deus responde. Quando alguém ora, Deus age. Quanto tempo você tem passado em oração diante de Deus? Quanto tempo nós, como igreja, temos passado em oração diante de Deus? Nós temos uma igreja metodista na Coreia, que é a maior igreja metodista no mundo. Ela já ultrapassou 20 mil discípulos. E ela reúne todos os dias, às 5 horas da manhã, a primeira reunião de oração do dia, mais de 10 mil pessoas. Eu tenho um desejo enorme de conhecer essa igreja. Reverendo David Yong Shu, que já partiu há alguns anos, um expoente no mundo a respeito do Evangelho, um grande homem de Deus. Pastor da igreja pentecostal também, Assembleia de Deus na Coreia. Reúne nesse mesmo horário às 5 da manhã a mesma quantidade de pessoas. O que leva essas pessoas a orar às 5 horas da manhã? Eu pergunto, se eu fizer uma campanha de oração à meia-noite, às 5 horas da manhã, quantos de nós estaremos aqui? O que é prioridade para você? Quanto tempo a gente passa diante de Deus em oração? Se nós quisermos ver milagres, se nós quisermos ver um avivamento, se nós queremos ver a igreja crescendo, nós precisamos orar. Nós precisamos voltar ao lugar da oração. Acredite, quem planta oração, colhe respostas. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Pai, nós estamos aqui uma vez mais, em oração, porque nós desejamos o Teu agir, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Nós desejamos o Senhor mais do que tudo. E a forma de nós encontrarmos o Senhor é através da nossa oração. A oração descortina os nossos olhos. A oração traz beleza e clareza à natureza onde vemos o Senhor, a Tua criação. A oração nos dá sede pela Tua palavra, a oração nos dá sede para Te conhecer, a oração nos apruma, nos alinha. Senhor, desperta a Tua igreja, o Teu povo em oração, para que através da oração nós tenhamos a vitória que só o Senhor pode nos dar. Querido Deus, alinha os nossos planos aos Teus, através da oração. Desperta-nos, ó Deus, para a oração.
Eu quero, através da oração, abençoar a nossa Universidade do Reino, o culto de logo mais, e todo esse domingo, a nossa semana e as semanas que virão, abençoar essa igreja, cada vida, as famílias, as finanças, os ministérios dessa igreja, a família pastoral. Nós queremos abençoar todo o teu corpo, porque nós sabemos, ó Deus, que essa igreja é tua, e nós permaneceremos de pé para a glória do Senhor. Mas nunca nos deixe esquecer de que tudo que temos e somos vem de ti. Dai-nos, ó Deus, um restante de domingo abençoado. Um tempo de ensinamento da tua graça e do teu favor. Uma escola, ó Deus, de muito aprendizado. Use os professores de forma ímpar. Abençoe a mente, meu Pai, dos alunos. Traga graça, vida, alegria e vitória sobre nós. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. E que a graça do soberano Deus, o amor de Jesus Cristo, Filho, e a doce comunhão do Espírito Santo, seja sobre toda a igreja e sobre nós permaneça hoje e para todo sempre. A igreja declare amém. Aplauda Jesus bem forte. Deus abençoe você grandemente.